Bem-vindo a esse vídeo. Quanto tempo que eu não apareço aqui com vídeo novo. Eu estava escutando uma reflexão de um irmão que agora eu tô até seguindo, com reflexões tão pontuais, tão boas para o nosso tempo, né? E o nome do canal dele é De Dentro para Fora, e tô me identificando muito com as reflexões dele, e me deu aquela vontade de gravar, aquela vontade de compartilhar também as coisas que eu tenho vivido da parte do Senhor. E andei um pouquinho sumida aqui no canal. Minha vida deu uma mudança aí, né, de 180 graus. E eu quero dividir com vocês aqui um pouquinho, né, todas essas coisas que a gente passa na nossa vida. A gente tem que pegar como um aprendizado, tudo, né, até mesmo as coisas boas. Eu tenho pensado que às vezes nas situações boas, nas situações felizes da nossa vida, nas respostas do Senhor, né, na nossa vida, no tempo de alegria, às vezes é um momento em que a gente tem mais dificuldade aí de se manter firme na caminhada do Senhor, né? Eu peço muito, é uma oração que eu tenho pessoal, assim, né, para Deus, que Ele preserve o meu coração, porque eu sei que Deus quer dar coisas boas para os seus filhos, né? Eu tenho certeza que o nosso Deus, que a gente segue, que a gente busca, é um Deus maravilhoso, que Ele deseja dar boas coisas para os seus filhos, mas a gente tem que estar pronto para receber. Só que nesse vídeo eu não quero falar das coisas boas, eu quero falar das dificuldades que a gente às vezes passa na vida, e que essas dificuldades também elas são desafiantes para o nosso coração. Porque quantas vezes a gente está passando pelos desafios da vida que todos nós vamos passar, não é mesmo? É uma coisa certa que a gente vai passar pelas dificuldades. Mas como é a forma que a gente encara isso, né? Então, quantas vezes a gente pode passar por essas dificuldades e a gente pode murmurar ao Senhor, a gente pode questionar Deus, a gente pode se achar assim que a gente não é amado por Deus, tantas coisas, tantos sentimentos podem brotar, né, do nosso interior, e tanta mentira pode permear nossa mente em relação a isso, porque eu fiquei pensando, né, um trecho na palavra do Senhor, no livro de Josué, que de repente, se você já é um pouquinho mais antigo aí na caminhada do Senhor, você já ouviu falar desse trecho, né, em Josué. E fala o seguinte, eu vou ler para nós, capítulo 1, o versículo 6, é uma palavra direta de Deus para Josué, né? Deixa eu ver aqui se eu não tô falando nada de errado. Mas é. Diz o seguinte: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aí depois no versículo 7 vem falando de novo, frisando novamente, né? Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Depois, lá no finalzinho do versículo 9, até tá marcado na minha Bíblia, eu vou ler aqui para nós, porque olha que trecho lindo, ó. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, essa promessa do Senhor, ela foi feita a Josué num contexto de guerra literal, né? O povo de Deus estava em guerra, estava no deserto, estava se preparando para entrar na Terra Prometida, e aí vários contextos aí, né, desse tempo de trajetória do deserto aí do povo de Israel, que eles passaram por lutas, por desafios, por dificuldades, falta de alimento, assim, momentâneo, né, depois Deus caiu o maná do céu aí para ele. Deus mesmo alimentou esse povo, e mesmo assim eles murmuravam, reclamavam, questionavam, comparavam aquela situação que eles estavam
com a situação que eles viviam antes, num contexto de escravidão, né? Tem partes da Bíblia que diz que eles falavam, poxa, mas melhor que a gente ficasse lá no Egito. E o que a gente pode aplicar na nossa vida aí com essa história do povo de Israel? E depois falando um pouquinho aqui desse trecho de Josué. A gente pode aplicar alguns ensinamentos para a nossa vida diante dessa história, né? Dessa narrativa bíblica do povo de Israel. A gente pode aplicar de que quando a gente está passando pelos desertos da vida, que a gente vai passar por eles, que a gente não murmure, que a gente não questione, que a gente se submeta à vontade do Senhor, que a gente procure olhar aquela situação pensando, poxa, o que eu posso aprender, o que Deus quer me mostrar nessa situação, que a gente não fique comparando a situação que a gente tá, que às vezes é um momento de transição, né? Enquanto a gente não chega na terra prometida, ou seja, naquela promessa do Senhor para nós, naquele contexto que a gente sonha, que a gente não fique comparando e pensando assim, mas lá no passado, naquele momento que a gente vivia antes é que era bom, agora não tá legal porque eu não tô numa situação estável, eu não sei o que vai ser da minha vida. Na nossa vida diária, a gente pode se pegar aí muitas vezes questionando o agir de Deus, né? Questionando às vezes, quantas vezes Deus tira da nossa vida situações que iam nos fazer tão mal, né? Que já estavam talvez nos fazendo tão mal e vai nos levando para uma outra realidade. E como eu disse, essa fase de transição, enquanto a gente às vezes não alcança aquelas situações que a gente talvez deseje, né? Aquele momento ideal da nossa vida, a gente corre o risco de questionar, de ficar assim, né, confuso, pensando, pô, mas que situação é essa? Que lugar é esse que eu tô aqui tão confuso? A gente precisa, né, confiar no Senhor, confiar no agir de Deus, não repetir os erros aí do povo de Deus no passado, que foi murmurar. Eles poderiam ter encurtado essa trajetória deles aí até a terra prometida. Na verdade, o deslocamento deles não era tão extenso a ponto de ficar 40 anos andando pelo deserto. Eles ficaram dando voltas e voltas e voltas, porque o coração deles estava endurecido, o coração deles não estava submisso, né, ao Senhor, não estava confiando no agir de Deus pela vida deles. Então a gente tem esse poder de encurtar, ou de não encurtar, mas de não prolongar as nossas fases, a nossa estação no deserto. E o que a gente pode pensar aqui sobre isso que Deus falou diretamente para Josué? Que enquanto a gente estiver nessa fase aí de mudança, nessa fase que a gente talvez não entenda muita coisa na nossa vida, nessa fase talvez de problemas, né, de desertos, que a gente pense para nós isso que Deus falou, né, para Josué. Olha, seja forte e corajoso. Quantas vezes a gente tem que ser forte e corajoso nessa vida? Quantas pessoas, talvez, né, recebem um diagnóstico em relação à saúde, ou às vezes uma notícia de uma demissão, enfim, tantas coisas que a gente pode passar nessa vida, né? Às vezes a gente olha a família da gente, a gente pensa, poxa, Senhor, como eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Só que às vezes não depende de ti, depende da outra pessoa abrir os olhos, querer mudar, querer ter um comportamento diferente. E a gente sabe que a gente não muda ninguém. E de repente no teu coração tá esse questionamento, Senhor, até quando esse momento na minha vida? Até quando esse deserto? Até quando eu vou bater aí por uma oportunidade de trabalho e só vou receber não? Até quando eu vou estar lutando com essas questões emocionais na minha vida? De repente eu tô falando com alguém que tá precisando por esse momento recorrer a tratamento de medicamentos, né? Para ficar bem, para ter ânimo.
Quem sabe está lutando contra uma depressão, contra uma ansiedade, e você precisa recorrer ao medicamento nesse momento agora que você está. Mas eu quero te dizer o que Deus também falou aqui para Josué, vamos pensar para a nossa vida. Seja forte e corajoso diante dessa situação na sua vida. Não pense que isso vai ser para sempre, assim como o povo de Israel não foi para sempre que eles ficaram no deserto. Por mais que eles eram teimosos, obstinados, a própria palavra fala isso, né? Que eles eram obstinados, mas Deus foi misericordioso. Eles ficaram bastante tempo pelo deserto, eles ficaram um tempo a mais até do que poderiam ter ficado, ficaram. Mas teve um momento que eles saíram dali, como povo, né? A palavra diz que nem todos entraram na terra prometida, porque eles não acreditaram, eles não se submeteram à vontade do Senhor. Mas tiveram 2 homens, né? Josué e Calebe, que entraram na terra prometida e eles representaram o povo do Senhor. Deus não abandonou o seu povo. Então que a gente possa ter esse coração aí de ser forte, ser corajoso, não reclamar, não murmurar, não questionar o amor do Senhor, por mais que às vezes a gente não entenda as circunstâncias da nossa vida, porque a gente passa por isso. A gente passa pelos momentos que parece que Deus está em silêncio, que Deus não responde, que a gente precisa confiar, mesmo sem sentir, né? Sem ter a certeza. Às vezes a gente tem que dar aquele primeiro passo de fé, né? Confiando no Senhor, obedecendo. E mais adiante a gente vai entender as situações, porque Deus quer forjar em nós uma maturidade espiritual. Deus quer forjar em nós, confiar nele mesmo que a gente não enxergue as coisas, que a gente não veja, né? Deus prova o nosso coração diante das situações. Se diante das dificuldades a gente vai murmurar, ou a gente vai ter um coração confiante no Senhor. Isso tudo serve, né? Tanto para Deus provar o nosso coração, como para a gente amadurecer na nossa fé e para a gente experimentar coisas novas da parte do Senhor. Depende da gente também. A gente tem um papel importante aí, né? No nosso futuro. Por mais que a gente ore e diga, Senhor, abençoa a minha vida, né? Deus vai abençoar, mas nós temos a nossa parte, nós somos cooperadores do Senhor, até mesmo na obra da nossa vida. E um exemplo disso é o povo de Israel. O povo de Israel foi também um cooperador do Senhor aí, nesse tempo que eles ficaram no deserto. Por causa dos questionamentos, das murmurações, eles ficaram um tempo a mais, eles poderiam ter ficado tempo a menos. Então, que a gente pegue esse exemplo, que a gente pegue essa palavra aqui que Deus deu para Josué, que se aplica tanto para a nossa vida hoje em dia, quando a gente pensa nos nossos desafios, a gente pode também pensar nessa palavra, ó, não se apavore, não olhe as circunstâncias, pense no poder do Deus que você serve, do Deus que você acredita. Não desanime olhando as circunstâncias à sua volta. Tenha fé, tenha ânimo, acreditando que Deus é contigo, apesar das circunstâncias, das situações e independente de qualquer situação que você está vivendo. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E se você tiver esse coração confiante em Deus, acreditando, confiando que Deus é contigo sempre, obedecendo a sua palavra, você vai provar o extraordinário de Deus, né? Que é diante das dificuldades da vida, ao invés de você desmoronar, você vai estar confiando. Ao invés de você chorar, você vai rir, porque Deus vai te trazer a alegria, o sobrenatural do Senhor na sua vida. Você vai provar aí do poder de Deus, independente das circunstâncias, das situações. Eu falo isso por experiência própria, como eu disse, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida agora, menos de um meio ano para cá. E eu experimentei isso que eu estou falando para vocês. Eu experimentei uma alegria sobrenatural, porque muitas coisas aí estavam acontecendo na minha vida, situações para eu desmoronar,
mas eu realmente experimentei uma alegria sobrenatural da parte de Deus, algo que eu não consegui nem explicar, como que eu estava sorrindo em meio a tanta dor, a tanta dificuldade. E isso está disponível para todos nós, né? Isso é o poder de Deus sobre os seus filhos, né? Algo sobrenatural, como eu disse, algo que a gente não consegue explicar com a razão. É a fé, né? A fé e a vida com Deus que gera isso. É a nossa confiança no Senhor, mesmo em meio aos problemas e às dificuldades. Eu desejo isso para você, porque eu sei que todos nós ou estamos passando ou vamos passar por tribulações nesse mundo. A palavra de Deus nos diz, né, que no mundo a gente teria tribulação, mas tem de bom ânimo. Então, quantos lugares, pessoas aí pregam um evangelho, uma fé de Disney, assim, né? Uma fé de tudo perfeito. Não é assim, né? Nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos às coisas naturais aqui desse mundo. Nós vamos passar por tribulações, por problemas, por dificuldades, mas o diferencial é como nós vamos passar. Porque se a gente está sem Deus, a gente desmorona. Realmente a gente desmorona. Realmente, quando a gente experimenta alguma traição, algum abandono, alguma perda, o nosso coração vai se fechar. Nós vamos ficar amargurados, descrentes com a vida e com as pessoas. Mas essas situações, junto com Deus, segurando a mão do Senhor fortemente na nossa vida, tendo fé, tendo ânimo, né? Sendo forte e corajoso aqui, como fala a palavra, e acreditando que Deus é com a gente. Essas coisas, elas são ressignificadas. Deus ressignifica a nossa vida. E Deus faz com que essa tristeza seja transformada em alegria. E mais adiante a gente vai ver que talvez pessoas que saíram da nossa vida, né, todas as situações, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. A gente vai mais adiante entender o porquê das coisas. E mesmo que a gente não tenha as respostas, porque a gente não vai ter resposta para tudo, a gente vai confiar, né, que o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus sabe o que é melhor para nós. O nosso Deus é amoroso, ele ama os seus filhos, ele quer o melhor para os seus filhos. Então fica com essa palavra, eu espero que esse encorajamento encontre o teu coração. Se você está passando por alguma luta, que você não caia aí nesse pecado que é a murmuração, que é questionar o amor do Senhor pela sua vida. Se sinta amado, se sinta acolhido, sinta que Deus está falando para você como ele falou para Josué. Seja forte e corajoso, e mesmo que você se sinta incapaz de ser forte e corajoso, busque essa força, essa coragem no Senhor, porque Deus capacita os seus filhos. Abraço e até a próxima reflexão.